diretrizes. Depois a gente podemos conversar numa pergunta, tá? Só por causa do tempo aqui, rapidamente. Porque o que essa diretriz me chamou a atenção? Ela foi elaborada por 166 organizações não governamentais do mundo inteiro. A Terra dos Homens fez parte também. Unicef fez entrevista com crianças. E a ideia das diretrizes é: vamos fazer um mapeamento de uma criança voltando para casa, família de origem. Nós não estamos trabalhando, nesse momento, para adoção. Adoção é também uma opção. Mas a ideia da diretriz é só para a família de origem. Tá? Não vou trabalhar. E aí eles falam: criança, não importa na situação que esteja, seja no conflito armado, situação de rua, ou acolhimento institucional, familiar, a questão de fronteiras, né? Crianças, enfim, refugiados. Então, tem muito a ver que lá na Europa, que são refugiados, então eles pensaram também. Enfim, eles têm uma definição de reintegração familiar: o processo de uma criança afastada da família, fazendo o que se espera ser uma transição permanente de volta à sua família e comunidade, geralmente de origem, a fim de receber proteção e cuidados, além de encontrar um sentido de pertencimento e propósito em todas as esferas da vida. Esse é o conceito, bem amplo, né? E legal, eu gosto dele. E aí, tradicionalmente, aí eu quero trazer isso como uma reflexão para vocês, a gente tem a tendência de olhar o sistema de garantia de direito a partir do nosso lugar, né? Então, está ali a criança, aqueles dois irmãozinhos ali, tem outro lá sentado no chão, está em situação de rua. Ele entrou na instituição, então entrou no acolhimento institucional. Então, no acolhimento institucional, está aqui comigo. Eu vou, primeiro juiz, né? O juiz, vai ficar com você aí mais um tempo, tá bom. Então, o que eu faço? Bom, vamos lá para a escola. Né? Como é que está a escola? A família ali, a família aqui no cantinho. A família, vem cá no meu serviço para você ver. Adoção ainda não é opção, né? Vamos tentar a família aqui. A organização da sociedade civil, você é um adolescente, trabalho, né, algum jovem aprendiz, né, o esporte, né, e tal. Então, está aqui no centro, eu olhando. Então, eu encaminho, né? O tempo todo eu encaminhando. Então, depois de um tempo, essa criança não está mais comigo. Quer dizer, o juiz definiu, vamos voltar para a família de origem. Ele determina. Então, não é mais comigo. Não é isso? É com CREAS. Aqui? Aqui é com quem? A rede toda? Vai para os 6 meses, depois é para o CREAS. Não é? E depois do CREAS, não, é para o CRAS. Ou seja, eu já não estou acompanhando mais a família, que não está aqui da minha instituição, é do CREAS, depois do CRAS. O que a gente observa muito nesse modelo de pensamento? Que eu só olho a partir do meu espaço. As crianças voltam várias vezes, não é? Estou errado ou não? As crianças voltam. Né? E a gente fala na tal da rede. Essa entidade. Uma entidade, a rede. Né? Porque a gente trabalha em rede. Então, eu sentei com o CREAS, toma aqui o caso, CREAS, estou passando, né? Formalizamos, fizemos um rito de passagem, tomamos um cafezinho junto, está com você, foi o rito de passagem, eu passei a pasta, né? Família agora está contigo. Só encaminhar. Agora é com você. Vou trabalhar em outros, que eu tenho muito trabalho para fazer, realmente, gente. Não estou nisso, desconsiderando a quantidade de trabalho que nós temos, a quantidade de casos. Não estou desconsiderando isso. Estou falando desse conceito, tá? Passamos, voltamos lá para nós. Muitas vezes a criança volta, a família volta, a criança volta para a rua, nem volta para a gente, volta para a rua. A gente está assim, voltou para a rua, voltou, tá bom. Está lá no juiz de novo, a terceira vez está lá. Ela fica nesse ciclo. Não é? O que a diretriz propõe? Passa. Quem está no centro? Nosso trabalho é o que o SUAS prega? Matricialidade. Família. Matricialidade familiar. O que a estratégia de saúde da família trabalha? Territorialidade e saúde dos membros no território, família. Estratégia de saúde da família é família. Só que a gente continua enxergando instituição.
Então, o legal desse diretrizes é que ela fala, reintegração é um processo. Está lá a setinha. Ó. A criança está na situação de rua, ela tem direito a todo o serviço. Né? E aí, por mais que ela esteja no acolhimento, eu posso estar em constante conversa com o CREAS ou com o CRAS. E aí, para você romper... E a família, ó, olha o tamanho lá. A ideia é olhar a criança como centro e a família também, os dois. Isso transcende o meu trabalho, né? A minha função, não é? Eu não vou ter perna para fazer tudo. Então, na verdade, existe uma situação também da desburocratização da rede, né? A rede, muitas vezes, a gente fala em trabalho em rede, mas a gente trabalha em rede fragmentado. Pronto. Se você trabalha em rede fragmentado, você cria burocratização para um acessar o outro. Então, o que está falando assim, entender o processo de a reintegração como processo, pode passar, de o início, a criança está na rua, vamos supor, ou né, a gente precisa, quais são as etapas? O apoio pré-reunificação, então, como é que abordar essa criança, essa família com essa criança? Como é que é a abordagem? Como é que é feito? Olha só, vamos ter que achar um jeito. Vamos ver se estão criando já casas de acolhimento, muitas vezes de mães e bebês. Estão começando a pensar em estratégia, mas, enfim, mais casa de acolhimento, né? Mas, enfim. Mas é importante, em alguns momentos, do que separar, porque o que a gente está percebendo, muita questão de destituição do poder familiar, por causa... Vou trazer outro problema, né? Mas, o apoio pré-reunificação para a entrada, talvez, no abrigo. Ali está dentro do acolhimento. Depois a reunificação, que eles falam, voltou para casa, gente, mas não quer dizer que está encerrado o trabalho. Voltou para casa, é um tempo ainda que... Voltou para casa, na terra dos homens, a gente fala assim, iniciou-se o trabalho. Ali iniciou. Ali acabou, ele está em casa, não é que terminou o meu trabalho. Ali iniciou o trabalho realmente da equipe técnica que está junto, e com eles, semanalmente visitando com a família, semanalmente chamando eles para participar de grupo de família. Ali continua um trabalho muito forte de estar em casa. Né? O apoio pós-reunificação, depois de... Você ficou um ano trabalhando em casa, olha só. Olha o tempo que... Gente, é muito caro trabalhar na alta complexidade. A gente fica um tempão. Você gasta uma equipe técnica na casa daquela família um bom tempo. Né? Mas e depois de um tempo, por mais que está tudo bem, você visita esporadicamente, 3 meses. Lembrar daquela... Né, o apoio vai terminando e a competência... Então, a gente vai... O caso só encerra quando todos da rede determinam, concordamos que o caso encerrou. Então, é um processo. Né, e aí transcende a minha instituição. O mais interessante é que transcende. É o caminho de volta para casa dela, da criança, está na rua, vai só terminar depois que ela estiver num lugar protegido. Lembra da definição lá de reintegração? Está num lugar tranquilo, convivendo bem. Só termina ali. Muitas vezes, eu só consigo atuar nesse lugar, porque eu tenho, igual ao nosso corpo, né? A gente tem um limite, eu não consigo virar meu braço para trás. Eu só consigo... Mas não quer dizer que não para o meu trabalho. Então, atuar em rede, um exemplo de atuação de rede, a gente lá na Maré, vocês já ouviram falar aí na Maré, né? Lá no Rio. Então, a gente criou, mensalmente, um estudo de caso intersetorial, com as ONGs do território, porque tem uma ONG lá que só faz trabalho aqui de educativo, na linha de educação. Eu falei, não, é para quem quer participar. A gente faz, então chamava CREAS, CRAS, um acolhimento, ia agente da Terra dos Homens que estavam atendendo situação de rua, uma equipe técnica, e era mensalmente. Chegava e estudava um caso, no outro mês, quais foram os avanços daquele caso, que determinava os próximos caminhos e ia embora para o outro. E era todo mês aquele grupo discutindo casos intersetoriais. Intersetorialidade, o que mudou? Só trazer um exemplo de mudança. Mudou muito mais a perspectiva dos profissionais no atendimento. Uma das coisas de maior mudança que aconteceu. Porque quando entra uma moça do CREAS numa família, ela entra para precisar de preencher relatório, né? O juiz pediu. Então, eu não entro preocupado com a família, eu entro preocupado em responder a alguém. Né? Estou exagerando. Tá?
E aí eu entro lá. Então, o olhar da família para aquela moça, e lá vem ela, querendo saber, me dizer o que eu tenho que fazer, porque não sei o que, ela tem que responder o relatório, ela tem que dar uma ideia, né? Deixar uma ideia no relatório. Tá vendo essa mãe? Então, o olhar para os serviços públicos era um pouco naquele território, mas o olhar para o assistente social, dessa ONG local, o cara é mó gracinha, cara. E as crianças cresceram nessa ONG, muitos delas tinham passado por essa ONG. Quando o menino chegava na casa, nossa, vem cá, Leonardo, dá um abraço. O Leonardo é o técnico lá. Né? O que a gente começou a fazer? Os dois começaram a fazer visita juntos. Creas e esse cara. Quando a família ficou assim um pouco. Ela, aqui, mas com você? Estamos juntos. A aceitação do CREAS dentro da família ficou. Ela se abriu a receber aquele serviço. Ela estava tão fechada para receber o serviço que não escutava o que o serviço dizia. Com a entrada de alguém que criou um vínculo com a família, quebrou a guarda dessa família. Os 3 meninos dela estão em jovem aprendiz. Ela tinha jovens lá. Para você ter uma ideia. Tá, então, olha só, foi a mudança da perspectiva dos profissionais da família que fez a família mudar também. Então, só um exemplo de quando a gente entende o processo. E o caso não terminou. Continuamos atendendo. O caso não está, mas a gente não está mais no território. Mas uma vez por semana, está fazendo o quê? Uma vez por mês? Reunindo. Como é que está o caso? Está em tal lugar, está indo bem. Ok, vamos para uma hora para outro. O caso está sempre presente, comentando em que momento estão. Porque só termina depois de encerrado, entendeu? Transcende, eu não vou ter conta de fazer sozinho. É rede, mas rede nós temos que estar em constante diálogo, tirar a burocratização. E, para isso, não trabalhar de forma fragmentada, né? Acho que é o grande momento. Aí tem que se criar esse modelo. Acho que acabou. Aí ficou algumas reflexões. A filosofia do profissional, os seus conceitos e preconceitos influenciarão o que ele faz e como ele faz. A atitude do profissional é um fator relevante para o sucesso do trabalho, seja qual for a metodologia utilizada. A possibilidade de escutar o outro, ter empatia. Coloca no lugar daquela mãe que está varrendo a rua. Tenta imaginar ela o dia todo na rua, olhando os filhos. Se coloca no lugar. É a condição imprescindível para estabelecer uma relação favorável com a família. Gente, tem 4 níveis de escutas, tá? Não dá para a gente falar sobre eles aqui. Porque o primeiro nível de escuta, a gente escuta da família aquilo que a gente quer escutar. Então, eu faço seleção, né? A família está falando só aquilo que me interessa. Outras coisas não é. Então, o segundo nível é a empatia. Então, aqui já estou falando do segundo nível para baixo, tá? Tem mais 3 outros. A busca prática de possibilidades de oferecerem novas respostas aos padrões repetitivos. A família começa a violência repete, ela é cíclica. Então, nós temos que tentar ajudar eles a pensar possibilidades. Trabalhar com a competência é trabalhar possibilidades, é sempre trazer possibilidades. Então, nós temos que sair daquele ideal, como vocês já fizeram aqui no início, né? Ideia de família. São possibilidades, são diversos tipos. Então, tem diversas situações que a família pode ficar sem a violência, sem um padrão repetitivo que a trouxe até nós. Se a gente for ver, por isso que a gente fala em 3 gerações, porque quando a gente usa o genograma Ecomapa. Não deu tempo para falar deles aqui hoje. Porque tem no livro. Aí vocês têm só uma parte do livro, mas toda a forma de atuação da Terra dos Homens, a gente usa o genograma e Ecomapa. Depois posso falar disso para vocês depois, porque é um instrumento que me permite ver a família em 3 gerações. E ali a gente percebe que a avó, muitas vezes, teve 3 casamentos, hoje, a adolescente, já tem 3 namorados. Então, ela se repete algumas coisas. E aí você vai trabalhar com os padrões repetitivos dessa família para romper a repetição. Então, olhar a família como um todo. Lembra que eu falei? A gente não chega a criança. Seja família e biografia. E, para a gente, são 3 gerações. Que é simples. O genograma te ajuda bem. O genograma, você vê muita gente que a família tem. Eu não devia trago um. A reintegração não é um evento único, mas um processo mais longo, envolvendo extensas preparações e acompanhamento posterior. Deve ser dedicado um tempo adequado a cada fase do processo, para permitir que a reintegração aconteça num ritmo que se adapte à necessidade da criança. Muitas vezes, eu sei que está acabando, a criança ela está no abrigo, mas você está percebendo que ela, talvez, o adolescente é mais comum, né? Ele não quer ficar ali, que ele vai... Então, o que uma sugestão das diretrizes fala? Deixa um contato para ele, isso aqui é um contato de segurança,
para todo mundo que entrou. Você tem um contato, onde é que você precisar, onde é que você estiver, liga para a gente, que a gente vai lá buscar. Num caso grave, não estou falando que já vai prever, mas a criança que está na rua, já saber para quem que ela vai contar, já é importante. Está entendendo? Ela saber, onde é que eu vou aqui? Eu tenho essa pessoa, eu tenho esse serviço, eu posso ligar para ele e já saber. Não estou falando que eu achar uma estratégia para isso, não estou falando como, mas as diretrizes trazem isso como uns exemplos, tá? Ter a criança, o adolescente, né, aquele que está na rua, para ele não ficar numa situação pior. Talvez ele esteja pior lá, ele está precisando de ajuda, não sabe com quem contar. E aí ele tem um telefone da pessoa certa para o lugar certo, né? Se eu estou trazendo isso. Mas aí, porque, gente, nós temos que escutar os desejos das crianças. Muitas vezes a gente espera-se que a pessoa define o que é o processo livre de violência. Eu vou deixar essa criança livre de violência porque eu considero que ela, nesse lugar, vai ficar livre de violência. Nós temos que perguntar para ela se aquele lugar é um lugar adequado para ela. Ela tem que se mover. Então, a participação dela é importante, na decisão. As decisões partem delas, não do engravatado. Tal. Desculpa, não é engravatado. De qualquer trabalhador, né? Sair desse lugar nosso de supor saber e estar junto. Deve ser designado um trabalhador social a cada família e criança. Processo de integração, você precisa de ter uma pessoa especializada, porque quando você cria, como o Leonardo criou, um afeto àquela família, é muito mais fácil você caminhar do que essa família hoje está sendo atendida por mim, amanhã por você, amanhã por você. Cada dia que ela entra, o adolescente, isso é muito comum no Rio, o adolescente entrou, olha, você aqui de novo, né? Bom, hoje que eu vou atender você. Ele, mas cadê a fulana? A Carol não está aqui, a Carol só vem aqui amanhã. Então, eu que vou fazer o trabalho seu. Eu vou lá, pego o material da Carol, leio, tá. Mas a Carol já conhece o pai, já conhece a mãe, já conhece todo mundo. Mas não, agora está comigo. Então, acabar com isso. Se a gente criou um trabalho, aquele profissional tem acompanhado do início ao fim. Ele faz o processo junto com a criança. O caminho de volta para casa é a mesma pessoa. Se eu não estou dando conta, eu chamo um profissional para um outro lugar. A gente sempre fala, na Terra dos Homens também, trabalhar em dupla. Não se trabalha sozinho. Então, olha o gasto. A gente trabalhar 20 crianças, são numa equipe, psicólogo e assistente social, para trabalhar 20 crianças. Todo o processo. E intenso. Intenso. Para cada. Mais 20, outro profissional. Mais uma equipe técnica. Então, vocês terem uma ideia como que é custoso trabalhar para a reintegração, porque são processos repetitivos há muito tempo que essa família vivencia e a violência impera. Né? Está aí alguma coisa... e um único documento, gente. É muito comum a criança estar num lugar, está no CREAS, está um documento. No Conselho Tutelar tem um documento, no outro tem um documento. E aí a história da criança é mó fragmentada também. Né? O mesmo documento passa por todos. Por isso que eu falo em rede. Na rede, aqui, todos entenderem o que foi feito com essa família, quais são os passos, vai fortalecer muito mais a rede. É isso. Depois a gente vai conversar.